coração igual dele, muita coisa seria resolvida, né? Acho que muita não, todas seriam resolvidas. Mas nós podemos fazer dessa canção uma oração e Ele nos concedeu o máximo que um homem, uma mulher pode alcançar, em ter o coração igual dele, do nosso mestre. Nisso consiste a vida cristã, em sermos conformados à imagem dele. Talvez o que nos traz a fé no início é a doença, é os problemas, são as dívidas. E eu reconheço que muitos vêm assim, mas passado um tempo, a gente descobre que isso é só a periferia da fé, só são as migalhas. O grande tesouro é conhecer a Ele. Paulo fala, e na verdade tenho por perda todas as coisas. Tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ah, se o coração de todos os crentes consistisse em focar nisso, acabaria os problemas. Por isso que ele vai dizer, para mim, viver, Cristo. Morrer, lucro. Sabe o que quer dizer essa palavra? Bom, viver é ter Cristo na terra. Morrer é ter Cristo no céu. Vocês escolhem onde vocês vão querer que eu fique com Cristo, Romanos. E deixar vivos, eu vou estar com Ele aqui. Se vocês me matarem, estarei com Ele no céu. Que nós possamos alcançar, irmão. Por isso que ele podia dizer, tenho que comer, o que vestir, com isso contentais. Quem tem por perda todas as coisas pela excelência de Cristo Jesus, pode comer pouco e não ter nem onde muito deitar. Por isso que eles lá na cadeia, cheios de vergões, tinha tomado 3 quarentenas do judeu, 4 quarentenas menos 1, acorrentados. Silas, meio chato, está meio parado essa cadeia, vamos puxar um corinho aí? Você quer um hino, um cântico? Vamos puxar aquele, em hebraico. Começar a cantar, preso, cheio de vergão, acorrentado, meia-noite, compondo hinos. Quem tem os olhos de Cristo, quem tem os olhos em Cristo, não tem necessidade de mais nada. Tudo se torna a cereja, pois o bolo ele já tem, que é Cristo. Quem descobre isso, meu irmão, quem descobre isso, faz como ele, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, toda e qualquer, são termos superlativos, ou não tem nenhuma circunstância, nenhuma, em que eu não sou satisfeito, feliz. Por quê? Posso todas as coisas, todas, naquele que me fortalece. Parece que Paulo falava com uma convicção, como se ele estivesse ali do ladinho dele. Posso qualquer coisa, até a espada romana, os leões do Coliseu, a peste, o desprezo, o escárnio e a tortura, porque eu já encontrei a pérola de grande valor. Não tem jeito de pegar um homem ou uma mulher assim, não tem jeito. O diabo tem que tirar férias, pedir demissão, não tem jeito, é impossível. Esse é o tipo de blindagem impenetrável pelas trevas, impenetrável. Que a nossa querida igreja, que os nossos queridos jovens alcance um dia essas coisas. Então, quando vocês buscarem algum conselho ou ajuda pastoral, vai ser apenas para dizer, pastor, como eu posso servir melhor o reino, o meu próximo, os irmãos e os pecadores?
visto que eu mesmo não tenho necessidade de mais nada. De mais nada. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor para o noivo do que ver a noiva, ficar com a noiva? Coisa melhor para a mãe do que ficar com o filho? Tem coisa melhor para o jogador de futebol disputar uma final? Para o medalhista subir no pódio? Tem coisa melhor para o crente do que o Deus do crente? O Cristo do crente? Não. Não tem. O avivamento consiste nisso. A quebra de paradigmas consiste nisso. A influência de uma sociedade, de modo que ela se curve diante da nossa fé, consiste em ela acolher homens e mulheres que pensam e vivem assim. Não tenha dúvida. Estes que transtornam o mundo inteiro chegaram até nós. Era assim que falava de Paulo e da sua patotinha. Esses que transtornam o mundo. Mas eles não tinham arma, dinheiro, não tinha nada. Tinha uma bolsa, uma alpargata e uns pergaminhos. Como é que eles transtornavam o mundo? Com a sua paixão por Cristo, seu amor. Paulo chega a comparar isso a um perfume, por toda parte exalando o bom perfume de Cristo. Nós possamos exalar esse perfume, meu irmão. Como Agostinho dizia, ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus. Eu já contei aqui 1 milhão de vezes, né? 1 milhão e uma, para todo mundo que entra aqui, do jovem seminarista João Batista. Fazia seminário. Sabe como ele era conhecido no seminário? Como o homem que gostava de orar. Não sei se esse é o seu apelido, o homem que gostava de orar. As reuniões começavam, cadê João Batista? Ia procurar João Batista, estava orando. E ele destacava em tudo que ele fazia, as melhores notas do seminário eram a dele. A igreja que ele congregava, ele cooperava como seminarista, a pregação dele era a melhor, os conselhos dele eram os melhores. E ele estava terminando o curso e o pastor da igreja disse, João Batista, você é tão útil, você precisa fazer alguma coisa na igreja, João Batista, você quer ser um pastor? Ele, não pastor, eu não quero ser pastor. João Batista, você evangeliza tão bem, então vamos te ordenar após o seminário como evangelista, você quer ser um evangelista? Não pastor, eu não quero ser um evangelista. João Batista, então ajuda na diaconia, porque com tanto talento, você precisa ter algum cargo. Você quer ser um diácono? Não, pastor, eu não quero ser um diácono. O pastor fica bravo. João Batista, então o que você quer, João Batista? Eu quero Deus, pastor. Eu quero Deus. Me dá Deus, pastor. Eu só quero Deus. Me dá Deus. Me dá Deus. Será que eu vou encontrar um desse ainda na minha frente, na minha vida? Vou esbarrar. Vou poder tomar café com gente assim? Será que eu posso encontrar 1 ou 2? Não precisa 10, 100. 2, 3 aqui, ó. Lá do Leporaço, do aeroporto, do Formosa. Gente anônima. Eu conheci uma senhora, ela não tinha 2 dentes aqui. É mulher de periferia. Analfabeta. Chamava Aparecida. Essa mulher é conhecida por arrancar bêbado do boteco endemoniado, expulsar o demônio, levar para a casa dela, dar banho e levar para a igreja. Aparecida. Um dia essa mulher chegou e falou, na igreja que a gente estava, ela chegou. Ah, Paulo, eu estou buscando o estado de graça em que Paulo estava quando escreveu, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu olhei e falei, o que essa mulher está falando? Eu demorei uns 3 dias para... Como é que é? Peraí.
Eu estou orando para receber o estado de graça que o apóstolo Paulo esteve quando escreveu: não sou eu que vive, Cristo vive em mim. Nunca mais vi essa mulher. Você está viva, está morta, foi arrebatada. Você vê que existe espécies de crentes assim, por aí. Um dia a gente estava numa reunião de oração, ela chegou, fazendo assim: vamos começar com meia hora de adoração. Eu falei: eu tenho que ir embora, o que ver? Eu sou digno de orar perto de uma mulher dessa. Igual uma criança chega no Play Center, o Cristiano Ronaldo, Santiago Bernabéu, meia hora, vamos começar com meia hora de adoração? Não, minha senhora, eu não entendo essa linguagem, não. Eu sou carnal, eu sou crente meia boca. Eu não devia nem estar aqui na mesma oração que a senhora. Olha, eu vou te falar, eu tento, hein? Eu jejuo, eu oro, eu suo parede, eu arranco o cabelo da cabeça. Mas tem hora que eu olho para a minha vidinha, ai meu Deus do céu, o tempo está passando, eu vou fazer 50 anos. Que homem mais sem vergonha que eu me tornei. Nossa, que vida cristã horrorosa. Tem nada, todo dia a mesma coisa. Tem pregação do Senhor na internet do mundo inteiro. Belaroba. Só serve para deixar a gente mais frio, mais carnal. Chegar num ponto que te tirar tudo de você dizer: mas não tiraram nada, porque eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e o meu amado de mim ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira, meu amado. Chega a esse ponto, o que pode roubar de um homem assim? Quem tira a paz e a alegria de um homem assim? Quem tira? Ninguém tira. Diz que você precisa de ouro, prata, nome, cargo, você precisa de nada. Isso só te afasta mais de Deus. Você precisa de um quarto, um livro de capa preta e 2 joelhos que se dispõem a dobrar. Acabou. Você faz o que Hitler, Mussolini, Stalin, Napoleão, César não conseguiu fazer. Você faz. Por isso que esse Brasil está no estado que está. Esses poderes, tem uma coisa que é nítido que eles temem: o tal do crente. Que eles sabem que se mexer com esse povo, hein? Três, 4 nessa igreja. 3, 4. Me dando trabalho. Tendo suspensão na escola, problema no trabalho. Vem em cá, por quê? Buscando Deus. Não está morto para essa vida. Não precisa de nada. Véu está rasgado, entra quem quer, fica quanto tempo quer. Aí, ó. Deus desperte essa igreja. Deus levante homens que orem. Me dá a Franca, senão eu morro. Me dá o Leporace, me dá a Vila Formosa, me dá a minha família, me dá a minha universidade, senão eu morro. Me dá ou me leva. Não me faz uma pedra de tropeço nesse mundo. Por favor, Senhor. Por favor. Por favor, Senhor. Quem está aqui, quem se converteu, já está morto para o mundo e o mundo para ele. E a vida que vivo na fé, vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Se a gente entendesse. Desculpa o meu desabafo. É porque Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange, e ele me constrange.
Cristo me constrange. Filhinhos, já é a última hora. Paulo fala isso, João fala isso. Pedro fala na sua carta: sede sóbrios e vigilantes, por causa do tempo do fim. Não. Irmãos, vamos carregar o vitupério de Cristo, saiamos junto a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério, sua cruz, sua vergonha, seu horror. Vamos sofrer, passar misérias, mas que seja pelo nome de Cristo. Pelo nome dEle vale qualquer dor e sofrimento, pelo nome dEle. Ele é digno. Ele é digno. Vamos levar esse nome nos nossos lombos, costas largas, canelas grossas, carregando esse nome, que é sobre todo nome. Isso é maravilhoso. Ele nos deu essa honra. Você não vai fazer isso, vai? Você não vai limitar a sua fé à oração para abrir a porta, a oração para curar a dor. Pelo amor de Deus, não me faça isso. Tem igrejas para isso. Correntes e campanhas e vales dos... Aqui não. 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 Pergunte para você: qual é a finalidade da minha existência? Diga para Deus: por que eu nasci? Por que eu vim ao mundo? Porque eu estou nessa cidade e congrego nesta igreja. Quero saber a finalidade da minha vida. Não vou ficar vendo o tempo passar. Não quero ser uma pedra de tropeço. Nem que for para fazer como aquele homem. Colocou um mapa mundi no meu quarto e alfinetar um país, uma nação, e orar por ela, por cada uma, cada dia. Irmãos, você acredita que Deus fala pela boca dos seus servos? Que a profecia é um homem subir no púlpito e falar à sua igreja? Vocês creem, uma vez que nada foi preparado nem programado, que Deus está querendo comunicar alguma coisa a nós, a igreja, e quem está me assistindo pela transmissão? Será que eu não estou sendo claro o suficiente? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Todo aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, e todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, achá-la-á. Foi claro? Você vai recusar esta glória que é imensurável, imarcessível, por aquilo que é temporal, farelo, como diz Salomão. Meu Deus! E temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. O vaso é de barro, mas a glória habita no vaso. Não é pouca coisa. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Virão outros em meu nome que farão obras maiores que as minhas, porque eu vou para o Pai. Onde está a gente para crer nisso? Onde tem jovens para crer nisso? Quando, no século XVIII, século XIX, em um culto, um homem pregando e dizendo: se Deus encontrar um homem, um jovem, que busque Ele de todo o coração, que não tema outra coisa senão o pecado, que ame Ele com todo o seu ser, Deus usará esse homem como nunca. Moody estava entre os jovens e ouviu, deu um passo à frente e gritou: eu serei este homem. Foi o maior evangelista depois do apóstolo Paulo, Dwight Lyman Moody.
Não tem nenhum jovem que pelo menos cora a cara? Vocês que eram jovens, nem está jovem mais. Vocês já aumentaram a barriga, cabelos brancos na cabeça. A idade está passando. Olha para trás, o que fizeram para Cristo? Bulufas. Eu estou te dizendo que vale a pena. Eu estou te dizendo. Compre o livro Heróis da Fé do Orlando Boyer. Lê as séries do Heróis da Fé da Fiel do Steve Lawson. Leia Hebreus 11, a Galeria da Fé. Lê. Vai te fazer bem. Mulheres, lê Amy Carmichael, Corrie ten Boom, Perpétua, Suzanne Wesley, Catherine Buff. Dona de casa. Mulheres simples. Mudaram o mundo para Jesus. Isso tem que se repetir. Não há razão dessa tecla ser tocada tantos anos para ser lançada ao ar. Meu Deus, a Escócia em guerra com a Inglaterra, e a rainha da Inglaterra dizendo: eu não temos exército da Escócia, eu temo as orações de John Knox. Que é isso? Quando é que vamos ouvir um comentário desse a nosso respeito? Sobre George Miller diziam: quando este homem ora, o céu fica em silêncio. Meu Deus, quanta honra para um homem, um pecador. Quando esse homenzinho ora, o céu fica em silêncio. Meu Deus do céu, que vergonha. O céu fica em silêncio. Hudson Taylor disse: se eu tivesse 100 vidas, daria elas todas pela China. Todas pela China. O sol nunca nasceu sem que Hudson Taylor estivesse de joelhos. Que é isso? Que é isso? Se eu tivesse 100 vidas, você daria pelo Brasil, por São Paulo, Rio de Janeiro. Vá hoje, depois desse culto, no seu quarto, tranca e ele fala: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo, Deus. Eu cansei dessa vida, Deus. Coloca um propósito na minha vida. Vá lá e ore, e ore de novo, ore até orar, ore mais uma vez e vai, ore. Não saia de lá até receber uma visitação poderosa. É lá no seu quarto que as maiores batalhas são travadas. E é lá no seu quarto que as maiores vitórias são conquistadas. Ore. Eu me lembro na minha juventude, jovens. Eu sei que o meu contexto é diferente de muitos, eu sei, e Deus tem uma medida para cada um, claro, mas os testemunhos são expostos para que eles sirvam de modelo, e para aquele que se encaixe nele, o observe. Eu me lembro da minha solteirice, eu estava em um tempo, em anos de consagração, tão intensa, tão forte, e era muito comum orar nas madrugadas, horas a fio, horas e horas, e eu me lembro que orando no meu quarto, no Leporás, eu me lembrei de Paulo, 2 Timóteo 4, já estou pronto para ser oferecido como libação. E orando, eu disse a Deus: Deus, eu não sei se presta muito a minha vida, porque ela não é semelhante de Paulo, mas... E eu me lembro de orando, esticando o pescoço, como alguém oferecendo a cabeça para ser decapitado e dizendo: Senhor, eu me ofereço a minha vida como sacrifício para o Senhor. Eu ofereço, como Paulo ofereceu. E num ato simbólico eu estiquei o pescoço, às 4 da manhã. Porque eu queria essas coisas. Eu queria Deus. Se você perguntar para minha esposa,
quais são as minhas maiores angústias, tristezas, dores, das tantas que eu passo, elas estão todas voltadas para Deus. O que eu faço e o que eu deixo de fazer para a pessoa dele é o que me angustia. Ah, jovem, se Deus queimar seu coração, eu sei, casais jovens, crianças, eu sei, você pode, Deus pode fazer com você. John Wesley era chamado o tição tirado do fogo. Sabe por que o tição foi tirado do fogo? Porque primeiro ele foi colocado lá. Sabe por que os serafins chamam serafins? Serafins são, o termo quer dizer aqueles que ardem, que queimam. Só que aquele fogo que queima não é próprio deles. É que os serafins são as criaturas mais próximas do trono de Deus. Então aquela chama que queima é reflexo da glória de Deus, dada a proximidade dos serafins diante do trono. Temos que queimar como serafins, dada a nossa proximidade ao trono de Deus. Queimar como serafim. Pode ser um homem simples, como Aparecida, pode ser um seminarista simples, como João Batista, pode ser uma senhora que trancava-se dentro do quarto e deixava os 11 filhos lá fora, para ficar só 1 hora com Deus por dia. Pode ser um jovem como Evan Roberts, que começou uma reunião de oração com jovens, e ia para a igreja orar com esses meninos, e pedia, me enche do Espírito, A oração se intensificou tanto que num sábado o comércio fechou e a cidade toda se alojou diante daquela igreja para clamar a Deus. Então dos céus desceu fogo e um avivamento varreu o país de Gales e 100.000 pessoas vieram para Jesus por causa do pai de Evan Roberts. O jovem, mas o que ele fez? Ele só disse, me enche do Espírito, me enche do Espírito, me enche, até que Deus cansou, tá bom, encheu. O Clube Santo, a faculdade de Oxford, uma reunião de oração de universitários na hora do recreio, em algumas madrugadas. Estavam entre eles o jovem Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield, orando. E na noite de 31 de dezembro de 1734, às 3 da manhã, esses nem vigília, o Espírito Santo desce sobre aqueles jovens, e um dos maiores avivamentos da história varre a Inglaterra inteira, e muitos historiadores dizem que foi este avivamento que livrou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. É só você querer Cristo, meu irmão. Qual a dificuldade de você querer Cristo? Por quê? Ó Deus, Tu és meu Deus. Quer se inspirar antes de orar? Leia esses salmos. Quer orar com profundidade e intimidade? Decore esses salmos. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada Te buscarei, minha alma Te deseja muito, como terra árida, seca, que não tem água. Assim como a corça brama pelas correntes d'água, assim minha alma tem sede de Ti. A quem tenho eu nos céus além de Ti?
e não há ninguém na terra que eu queira mais que a ti. E vocês não vão com os outros? Disse Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, só tu, nós temos crido e reconhecido que tu és o Filho de Deus. Glória a Deus, o Deus do céu, tu és o Filho de Deus. Filipe, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Mas esse versículo mexe tanto, eu queria pegar Filipe e chacoalhar. Da onde você tirou isso, Filipe? Por que você não pediu outra coisa, Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, não queremos mais nada, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, por que você tem o que eu não tenho, Filipe? Por que, Filipe, que eu nunca falei isso, nunca pensei isso, Filipe? Eles não tinham nada, eles estavam todos perseguidos pelo o Império Romano, banidos das sinagogas, sem bordão, sem alforje, sem nada, uns Zé Ninguéms, e vão dizer: mestre, eu só quero o Pai, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Nessa hora Filipe encontrou tudo. Nessa hora Jesus deve ter dito: acabou meu ministério com você, não me resta mais nenhuma obra em sua vida. Você descobriu tudo que um homem pode descobrir, Filipe. O Pai. O Pai. Eu ouvi um pregador dizer para ministros: maior tem que ser o seu ministério com Deus do que o seu ministério com os homens. Pai Celestial. Então deixa eu te dizer, andar com Deus é um ministério, é o que João Batista, o pastor ofereceu esse cargo e esse, ele nenhum. Pastor, faltou o senhor falar um. A qual, João? O ministério de andar com Deus, meu ministério de comungar com Deus, meu ministério de me entranhar com Deus. Enoque, esse foi o ministério de Enoque, não fez mais nada, andou com Deus. Hudson Taylor, quando caminhava, os anciãos diziam: este jovem caminha com Deus. Perguntaram para Jonathan Edwards, qual sua maior experiência com Deus? Jonathan Edwards responde: orar ao lado de David Brainerd. Meu Deus, o que é isso? Um jovem de 27, 28, 29 anos. Como seriam as orações desse menino? Como ele agonizava diante do trono da graça. Meu Deus, qual a sua maior experiência? Orar ao lado de David Brainerd. Meu Deus. Nada demais. Sem dinheiro, recursos, cargo. É um céu aberto e um homem de joelhos. Você pode, irmão. Você pode, pai. Você pode, mãe. Pro vento com as agendas, pro vento com os projetos. Pegue eles, jogue na lata do lixo. Diga: o meu projeto é Deus. A partir de hoje o meu alvo está traçado. E na verdade, o que ele diz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. No grego faço um violento esforço para frente. Eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, e não há nada nem ninguém que se ponha no caminho que irá me impedir de chegar neste alvo. Cristo é uma obsessão das mais saudáveis que existe. É uma ambição. Eles, para ganhar uma coroa corruptível. Nós, mas aí que eu fico macho. Eu me lembro de Michael Phelps, eu me lembro de Javier Sotomayor, Sergei Bubka, Ayrton Senna.
Eu me lembro de Carl Lewis, Michael Johnson, Usain Bolt. Eu me lembro de Nadia Comaneci, que foi a primeira e única a receber o 10 perfeito. Nem o cronômetro da água que estava programado para dar um 10. Essas pessoas definham, elas não vivem, elas são fanáticas, obcecadas, doentes, por causa de uma medalha. E Paulo vai dizer, aquele que corre, o atleta que compete, de tudo se abstém. As Nádias Comaneci. Contudo, para ganhar uma coroa corruptível, a folha de louros, ou a medalha de ouro, nós não podemos, da mesma forma que ele se abstém, mas não para ganhar a coroa corruptível, mas a incorruptível, a vida eterna. Que é isso? Por isso que eu falo, vigília, jejum. Eu saía dos blocos de carnaval, chegava lá 10 da noite, saía 7 da manhã, tomava um energético para ir direto para o trabalho. E agora o Senhor me pede que eu ore, que eu fique um pouquinho mais tarde. Eu não vou fazer. Se eu servir a Satanás com primazia, era primoroso o meu serviço a Ele, minha obediência, meu zelo por Ele, e vai ser menos por Cristo. Era primoroso. Baladas, regadas de drogas, o esforço, o empenho, a determinação, a minha inteligência por pecado. Agora não vai ser o mesmo pelo Senhor. O mesmo que chama é o que capacita. Se Deus está incomodando, não se preocupe com como, quando, por quê. Só se preocupe em dizer: yes, sir. Deixa o resto com o Senhor. Ninguém faz isso pela carne. Ninguém ora 3, 4 horas pela carne, ou jejua, ou se consome. Não. A graça que chama, que queima, que arde, que convence, que constrange, a graça que fortalece, que capacita, que dá tamanha fome, sede, renúncia. Fique tranquilo. Só dê um passo à frente e diga: eu serei esse homem. A gente tem uma chácara, meu irmão, nós íamos até o café da manhã, seguramente. Já passaremos o restante do dia. E o Senhor seguramente caminharia no nosso meio. Seguramente estaria tão à vontade entre nós. Nos daria um lampejo da eternidade. O Senhor viria como vinha no Éden, como andava com a noiva em cantares. Só isso que Ele quer. Filho meu, dá-me o teu coração. Entrega a Ele. Entregue e não tema mais nada. Não tema as consequências. Deixe tudo na mão dEle, mas é tudo. Você não se arrependerá. Jamais se arrependerá. Não conheço ninguém na história que tenha optado deixar tudo por Cristo e tenha se arrependido. Não conheço. Se vocês estão aqui, Ivan veio de São Paulo, Orlando, Juarez, vocês são bem-aventurados. Deus não quer encher vocês de linguiça. Deus quer dar Ele próprio para vocês. Ele próprio. Ele está dando. Nós vamos ficar com o Senhor. Nós vamos desligar o celular. Emergência. A emergência é Cristo. A emergência é minha alma, que clama por Ele, que clama, que quer Ele.
a emergência, minha alma. Hoje ela tem prioridade sobre todas as coisas nesse planeta. Minha alma, hoje eu não abro mão dela por nada nem ninguém. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meus olhos ainda o verão. Eu sei. Se você estivesse aqui quando essa igreja nasceu, se você visse esses presbíteros e pastores, se você visse nós nesses montes a céu aberto, orando da meia-noite às 6 da manhã, e quando o sol nascia, os pássaros começavam a cantar, o Tiago pegava o violão e nós louvávamos juntos com os pássaros. Meu Deus, as meninas, essas mulheres dessa igreja, meu Deus, jejuavam 5 dias, 8 dias, 10 dias, 12 dias, 14 dias, só bebendo água, buscando a face de Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. Mulheres, uma delas me pediu a chave da igreja. Eu nunca dei a chave da igreja para quase ninguém, para nenhuma mulher. Foi a única que eu cedi a chave, porque vinha orar 3 horas consecutivas pela manhã. Foi assim que nasceu essa igreja. Todos compareciam aos cultos, cercados de pessoas que estavam evangelizando e que convidavam a semana inteira. Todos se assentavam 3, 4, 2, 3, todos os cultos. Liam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, liam. Eu perdi a conta quantas vezes eles leram a Bíblia inteira. Almas se converterão. Eu tenho um plano de começar a evangelizar do Ciretran até o Parque Fernando Costas, porque cada esquina tem um ponto de prostituição. Gays, lésbicas, travestis, prostitutas. Dar a elas, eu pago para você me ouvir. Quanto custa 10 minutos? Eu te pago. Agora me deixa pregar o Evangelho. Irmão, eu cresci na fé expulsando demônios, indo em presídios, entrando em biqueiras, boca de fumo. Eu saía 4 horas da manhã com jovens que eu discipulava nas praças do centro para orar pelos mendigos, e eles se retorciam, expulsavam os demônios às 4 da manhã na praça central. Evangelizando escolas, classes de aulas de periferia inteiras, orando madrugadas inteiras. Eu me lembro do Vale, virando as mãos aqui para Franca e falando: Senhor, John Knox pediu as almas da Escócia, me dá as de Franca. Aí virou isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Comigo, vamos perder tudo por Cristo. E se não tem muito retorno aqui, prepara quando os portões de pérolas abrirem. Prepara, Wellington, prepara, porque o capitão vai estar na porta te esperando e vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu pai. Foste fiel no pouco, sobre o muito agora eu te colocarei. Esteja pronto para receber o seu galardão. Vem comigo. Vamos perder um pouco do mundo para ganhar o céu. Deixa eu fazer o teu velório e pôr as mãos naquele corpo inerte e dizer: eis aqui um santo que combateu o bom combate, que acabou a carreira e guardou a fé. Agora ele está do lado dos campeões. Ele está do lado de Jefté,
Estamos lá de Sansão, de Josué, de Samuel, de Elias e João Batista.